sujeito, pessoas que nesse conceito hoje que a gente entende de ecossistema são corresponsáveis pelo desenvolvimento. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Passo a palavra para a professora doutora da Universidade de Brasília, Maria Lúcia Leal. Uma boa... Alô? Tá ligado? Bom, uma boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a deputada Cocai, agradecer pelo convite, a minha insistência em participar dessa mesa, também aos colegas companheiros do comitê, e cumprimentando a toda a mesa por meio da deputada Cocai. Na verdade, meus 10 minutos vão estar distribuídos em 3 questões que eu trago mais para reflexão do que para um debate profícuo, porque não temos tempo suficiente de explorar com a qualidade desejada. Então, as 3 questões que eu coloco para ajudar a pensar essa discussão e as propostas. A primeira é situar a discussão das grandes obras dentro da lógica do capital e do capital contemporâneo, da crise financeira, o impacto disso em todas as relações sociais que envolvem o trabalho, as relações ambientais, sociais, culturais, etc. Né? Quer dizer, se nós não conseguimos fazer essa leitura de fundo, fica difícil a gente buscar respostas fortes para questões tão fortes como estas, que impactuam a realidade humana e ambiental, como as grandes obras. E a segunda questão trata-se de pensar que se esse projeto societário que nós estamos vivenciando na atualidade, ele tem condições de enfrentar as mazelas do capitalismo e suas propostas extrativistas, como as obras de infraestrutura, etc. Não só no Giral, Belo Monte, como os resorts, como o Noroeste aqui em Brasília do lado, né? Como o Lixão, os Lixões e tantas outras, não é? Grandes obras que, de fato, impactuam diretamente na vida humana. Desta forma, queríamos observar na conjuntura deste governo qual é a proposta que esse governo traz efetivamente para alinhar desenvolvimento e crescimento para todos, sem fortalecer o crescimento e desenvolvimento concentrado. Então, onde estaria, né, nesta conjuntura governamental as respostas fortes a essas questões que são fortes? E a terceira e última eu traria 2 propostas. Então, quer dizer, do ponto de vista da primeira, eu acho que a questão das grandes obras, a questão do desenvolvimento, os projetos de desenvolvimento, não é uma questão atual. Ela é uma trajetória histórica que está vinculada à natureza da relação capital e trabalho, dentro da perspectiva do capitalismo, nas suas formas e nas suas transformações e metamorfoses e das suas grandes mazelas nesse campo. Eu acho que a Amazônia começou com a borracha e por aí vai. Não é que dizer, nós temos toda uma construção de extrativismo, de reprodução ideológica de interesse, etc., etc., dos grupos. E o mercado, dentro desse contexto, ele é o iceberg, porque ele é prioritário nas relações econômicas. E abaixo desse iceberg nós temos a natureza. Quando eu falo natureza, é a natureza humana também, não é só ambiental. A natureza humana e ambiental, ela está abaixo desse iceberg, porque a prioridade realmente é o capital e suas formas mais perversas de acumular riquezas. E por isso também, dentro da sua contradição, são as formas que o levam às maiores tragédias de sua própria crise. Quem acompanha o mundo inteiro na discussão da crise financeira do capital observa o capitalismo com suas pernas muito bambas. Embora as mazelas deles estejam muito presentes, mas não podemos deixar de ressignificar isso com as resistências e processos emancipatórios que estão ocorrendo no mundo inteiro. Veja a questão da Arábia, a questão árabe, a questão da Líbia, a questão da juventude, que está trazendo uma grande força revolucionária no mundo inteiro. E está sendo, quando aquele menino foi queimado na Líbia, porque estava vendendo produtos no mercado informal, quando ele foi queimado, não, quando ele foi detectado pela fiscalização que ele estava fazendo algo que estava fora dos padrões do regulamento da lei, ele não aguentando mais aquela relação de fascismo social, ele tocou fogo em si e aquilo provocou uma revolução
dentro dos países que considerariam os países muito fechados e herméticos. Então, é preciso analisar as propostas, as resistências que estão acontecendo no mundo de forma transnacional. Nós não podemos ser localistas dentro da nossa discussão de desenvolvimento. Desenvolvimento está dentro, tem que pensar isso do ponto de vista transnacional e as formas de romper com a tradição extrativista, não é? E indigna do capital transnacional na vida social, nas relações sociais. E por isso trazer o conceito de sujeito emancipatório. Esse sujeito emancipatório, ele tem que ter essa força em qualquer dessas zonas de sacrifício que o capitalismo está impondo. Então, qual é a nossa proposta para isso? Se eu for fazer uma articulação dessa discussão, com a profundidade que requeria, não temos tempo para isso, mas trazendo essa provocação de pensar isso de forma transnacional e as novas formas de enfrentamento desse capitalismo, nós temos que pensar como isso se articularia dentro da luta do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual, que vem trazendo essa discussão com muita força há muitos anos. Eu fiquei pensando nesse governo, onde ele colocou o mercado como centralidade no enfrentamento, por exemplo, da exploração sexual. Aí eu fiquei pensando, é preciso fazer uma releitura do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, porque nós temos 6 eixos. Esses 6 eixos tratam do campo do enfrentamento das políticas públicas, articulando aí eixo promoção, proteção, o eixo da participação da criança, o protagonismo, o eixo da gestão. Mas eu acho que precisamos um 7º eixo, que é o eixo da lógica do capital. Como nós vamos enfrentar o setor produtivo, não é? E o impacto dele nessas zonas de sacrifício, sobretudo trazendo, não é, experiências que possam rebater e diminuir o lucro dessas empresas e responsabilizar efetivamente, do ponto de vista de uma nova legislação, o ato criminoso, não é, desse mercado em relação a vários segmentos sociais, não só mulheres, crianças, população, etc. Eu estou dizendo isso porque eu me lembro, Carminha, quando a gente esteve lá em Jirau, quando houve a greve dos trabalhadores de Jirau, que eu vi aquela multidão correndo desesperadamente nas estradas e tudo. E aí eu comparei com os donos da agroindústria em Rondônia, que a maioria são do Paraná. E aí eu fiquei, quando eles engordam o gado em 3 meses, eles fazem o gado comer direto 3 meses, preso. E eu falei, imagine se esses gados, se essa multidão de gado romper e resistir a esse tipo de tratamento. E eu comparei a relação do trabalhador dessas grandes obras como trabalhadores, trabalho forçado. Quase como trabalho forçado, em situação terrível de precarização. Quase como uma relação pré-contratual. E o gado da mesma forma. Então, nós temos que pensar que correlação de força é essa que tem nesses estados, que predomina o interesse do capital e dos seus atores, e que fica difícil um diálogo, não é, com os trabalhadores e todas as mazelas que esses trabalhadores sofrem, seus filhos, mulheres, etc., etc., diante desse império que está consolidado oficialmente ali dentro. Puxa, com a nossa proposta de como é que nós vamos enfrentar a agroindústria ali em Rondônia? O diretor da agroindústria, ele entra dentro de um carro caríssimo, com ar-condicionado, e já entra dentro do escritório dele com ar-condicionado. Ele não vê que o clima, né, a situação do clima que está piorando, porque ele tem condições de forjar isso dentro, não é, da ilusão da condição dele de classe patronal, que desrespeita profundamente as razões humanas, sociais e ambientais. Deste ponto de vista, nós estamos tratando com um monstro muito violento. Não vamos ficar com uma cara de aquele diálogo pacifista, do sentido ingênuo, não é de paz, nós temos sempre que ter essa relação, mas com essa ingenuidade. Nós estamos tratando com estruturas muito pesadas e mafiosas. Então, temos que ver qual é a nossa proposta em relação a isso. Nesse sentido, eu penso que, fazendo essa relação com a exploração sexual nessas zonas de sacrifício, rever o Plano Nacional, pensando um 7º eixo e pensando RIMA. Eu diria que nós tínhamos que lançar o RISO, um relatório de defesa do meio ambiente
e do social. E isso deveria estar submetido ao que o colega, com muita eloquência e gabarito, colocou aqui, não é? O Renato Rosendo, pensar uma legislação que dê o giro paradigmático. Ao invés de preservar o patrimônio para interesses residuais e centralizadores, que a gente entenda o patrimônio como algo público, e esse patrimônio é a humanidade, o meio ambiente e todos os processos que fazem desenvolver a felicidade e as condições de qualidade do ser humano. Muito obrigada. Obrigada, professora Maria Lúcia Leal, e eu passo a palavra nesse momento ao Elias Dobrovolski. Elias Dobrovolski, que é do Movimento dos Atingidos por Barragem. Você tem 5 minutos. Alô, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a deputada Érica Cocai, agradecer essa oportunidade de estar trazendo um pouco dos elementos